Classificação citomorfológica das neoplasias. Afinal, que porra é essa? Salve, salve galera do microscópio! Vamos falar um pouquinho sobre citologia? Quando a gente pensa na classificação da origem celular, a gente tem duas possibilidades: células epiteliais e células mesenquimais. Origem celular, ok? Duas possibilidades. Quando a gente fala da morfologia, aí a gente tem três possibilidades: células cuboides, que são as epiteliais, células fusiformes, que são as mesenquimais, e células redondas, que são as mesenquimais na origem. Então, sempre que a gente falar sobre uma neoplasia de célula redonda, a origem dela é mesenquimal, a morfologia é redonda. Mesenquimal vai ser a morfologia fusiforme e epitelial a morfologia cuboide. Vamos entender isso melhor olhando isso no microscópio? Vem comigo! Então, pessoal, vamos lá para a gente entender isso mais fácil. Quando a gente fala das células mesenquimais, origem mesenquimal e morfologia fusiforme, que lembra quando a gente fala em mesenquimal, a gente tem duas possibilidades de morfologia, a fusiforme e a redonda. Essa que a gente está vendo agora é a fusiforme. Então, o formato dela vai ser sempre de um citoplasma que vai variar de pouco delimitado a alongado, então, às vezes, a gente consegue ver ele bem alongadinho, e às vezes a gente consegue ver um início dele, mas não consegue ver o final. Tá? Então, aqui a gente está na objetiva de 10 para ver como é que fica a distribuição dessas células na lâmina, ó, e a gente percebe que elas formam blocos, que elas têm essa adesão celular por conta da matriz. Tá? Então, isso também é uma característica das células mesenquimais, principalmente essas de morfologia fusiforme. E aí, agora que a gente aproxima para de 40, para ver um pouco mais o detalhe dessas células, a gente consegue perceber, ó, o citoplasma pouco delimitado, o núcleo ovalado, aqui o rabinho do citoplasma, ó, aqui ele querendo começar, mas a gente não vê onde ele termina, aqui, ó, início e final, um rabinho para cada lado, e o núcleo que vai variar de arredondado a ovalado. E aí, geralmente, ele faz esse formato mais ovalado, e às vezes formando até um charutinho, ó, igual essa daqui que a gente está vendo, certo? Então, citoplasma pouco delimitado, formação em blocos, citoplasma alongado, núcleo ovalado. Segunda possibilidade, quando a gente fala de neoplasias de origem mesenquimal, são as de morfologia redonda, que a gente chama muitas vezes de neoplasia de célula redonda para simplificar nossa vida. Mas a gente só tem que lembrar que a origem dela é mesenquimal, tá? Então, quando a gente fala redondo, fica fácil de ver, porque são todas as células redondas, com o citoplasma redondo e com o núcleo redondo. Geralmente ela faz essa distribuição isolada, então a gente não tem padrão de bloco, nada, igual a gente viu na mesenquimal ali fusiforme, e ela fica toda espalhadinha aqui pela lâmina. Vamos colocar aqui para o aumento de 40 para a gente ver se realmente é tudo redondo, e aí a gente confirma aqui, ó, citoplasma redondo, delimitado, núcleo redondo, e isso é padrão em todas as células, mesmo as células que têm mais de um núcleo, certo? Então, a gente tem um núcleo redondo, citoplasma redondo e citoplasma delimitado. E aí, essas são as neoplasias de células redondas. E, por fim, as neoplasias de origem epitelial, que elas também costumam fazer distribuição em blocos na lâmina, e ela acaba variando um pouco mais. Então, o citoplasma vai variar de cuboide a alongado, geralmente com predomínio de cuboide, e o núcleo de arredondado ou ovalado, geralmente com um predomínio de redondo. Então, aqui a gente está vendo esses blocos de célula, um pouco aqui, outro menor aqui, e vamos para o aumento de 40 para a gente ver a carinha delas. Então, aqui, ó, citoplasma cuboide, bem delimitado, núcleo mais arredondado. Aqui a gente tem dois núcleos, aqui uma célula multinucleada, ó, mas todas com essa mesma característica que a gente consegue identificar a origem epitelial. Então, o citoplasma também delimitado, assim como nas redondas, geralmente mais cuboide, e o núcleo mais arredondado. E aí, essa é uma neoplasia de origem epitelial.
Se seu olho brilhou assistindo essa nossa explicação, é sinal que você deve fazer parte da nossa próxima turma do curso de Citologia Veterinária. Aulas presenciais com início agora no final de março. As inscrições já estão abertas no nosso site www.citolabvet.com.br/cursos. São 10 módulos para a gente falar desde o início da coleta desse material até a emissão de laudo e fechar o diagnóstico das neoplasias na citologia. Bora estudar com a gente!